Vou dizer logo de cara, vou revelar todo o segredo, escondido que ninguém fala. A mulher ou as mulheres, elas fazem truques e trapaças para se engravidar do companheiro, marido, noivo, ficante, não importa. Vai chegar uma hora que ela vai desobedecer e vai fazer o truque. Só aí ela já desonrou o companheiro. Ora, se nisto ela já desonra, quanto mais no resto. Acha difícil? Eu vou lhe contar um segredo. Vou lhe dar um exemplo pequenininho para que você entenda. Se eu fosse uma fêmea, iria pedir para fazer um oral no macho. Assim que ele ejaculasse em minha boca, eu iria para um banheiro, pediria licença e iria para um banheiro ou um outro quarto ou um outro cômodo. E ali eu cuspiria na minha própria mão, introduziria na minha genitália e checkmate. Daqui a um tempo eu estaria barriguda. É só um exemplo. Pois não adianta tentar disfarçar ou mentir dizendo que a saliva mataria os espermatozoides, né? Porque a saliva, ou se você fosse rápida, isso não aconteceria. Vai por mim. Desde a antiguidade, o companheiro ou marido expressava e pedia: veja, não façamos filhos agora, porque ainda não dá para nós. Somos pobres, ou temos que nos desenvolver ainda, garantir o maior dos sustentos, para assim, depois assim, poderíamos procriar. Só que isso não era ouvido. Talvez era acatado logo a princípio, mas depois todas elas preparavam a armadilha. Em seguida aparecia grávida, se fazendo de boba. Oh, como isso foi acontecer? Uma gravidez tão de repente e eu fazendo tudo certinho? Grande mentira. Ou então a que resolvia falar a verdade para ver a reação do companheiro dizia: ora, eu queria ser mãe. Só que o seu direito de não querer ser pai vai tudo pro ferro, né? No caso, o direito é só delas de querer procriar, mas o direito do homem não querer ser pai, principalmente em certa época da vida na qual ele ainda é muito jovem, esse direito dele ele não tem não, né? Tá de brincadeira. Quantos desses maridos via a mudança da esposa repentina quando ele ia investigar era a influência de amigas? Ora, um exemplo: o marido sai para trabalhar, logo em seguida entre amigas dentro de casa e começa a colocar muitos venenos na cabeça da esposa, muitas coisas ruins, ensinando ela coisas más, truques, trapaças, maldades, etc. Quando o marido volta para casa, tá vendo a mulher se rebelando, a mulher estranha, rebelde, com a língua que não tem mais tamanho. Ele estuda a situação, quando vai investigar descobre que é influência de tal amiga, que é mal amada e quer que sua esposa seja uma tremenda de uma tola e infeliz também. É por isso que certos casamentos acabaram. Antigamente, as esposas que queriam fulminar seus maridos colocavam cerol no feijão, caco de vidro no feijão. Quando ia ver, o marido estava defecando sangue, né, tendo problemas intestinais, até ele ser mandado para o além. Hoje em dia, na forma moderna, as pessoas usam remédios como ciameto e outras coisas mais. Meu amigo, a coisa anda brava por aí e ninguém fala, nem a própria mídia,
nem os próprios hospitais que tratam esses indivíduos que são vítimas, né, de assassinatos por causa de olho grande de mulher. Já os filhos adolescentes, de vez em quando, quem já não viu a mãe querendo proteger os filhos adolescentes e novinhos inexperientes com a vida? Meu filho, não quero que essa mocreia namore com meu filho. Eu sou mulher e sei o que mulher pensa. A mãe tentando proteger, aí vem um monte de outras moças falando que a mãe tem que deixá-lo voar, ser livre, né? Ou seja, deixar seu filho se lascar, cair em golpes, né? Pois é isso, esse modo que vejo. A cara de pau é imensa. Só que as mães, quando vai ensinar os filhos homens, elas não têm um nível intelectual grande para explicar 100%, né, qual é os perigos dos golpes femininos que o mundo oferece e até está disposto a aplicar nos filhos machos de todo o planeta. Por mais que ela diga, não vá meu filho, não fique com ela, mas quando um filho homem se enrabicha por uma mulher, você sabe o que acontece. Os pais têm que desenvolver uma conversa de alto nível, de grande estratégia, principalmente com grande clareza para que o filho mais novo entenda. Não use palavras técnicas, porque alguns têm um raciocínio simples e ele não vai entender. Então use palavras simples também. Acho que eu vou expressar duas experiências que eu mesmo tive. Vou contar para vocês. Eu tive uma namorada, ou ficante mesmo, não chegava a ser namorada. Gostava de ficar com ela, é claro. Quando a gente ia se deitar, né, para a gente ter relação sexual, quando chegava o meu momento de ejacular, quando eu tirava, que eu sempre usei o coito interrompido, que é você gozar fora, né, na palavra mais explícita. Ela se queixava, não faz isso. Só que ela procurava falar com calma, porque enquanto elas estão trabalhando a sedução, muitas dessas daí não vão ser ásperas com você. Elas vão usar a virtude da paciência, mesmo elas não tendo na realidade. Então vão falar de forma serena. Não faz isso. Mas a vontade delas é explodir com você, gritar, te enfiar a porrada. Tudo que ela quer é o seu elixir da vida, né? Outra técnica que ela vai usar é ficar com outro macho poucas horas antes de se deitar com você. Se você... E é muito difícil de detectar. Uma vez eu dei sorte para poder crescer em experiência. Se eu não me engano, a moça se deitou de 4 para mim, de costas e de 4. Você entendeu? Enquanto eu estava praticando o sexo, eu percebi que saía uma espuma misturada com o sêmen de outro macho da genitária dela. Eu tomei aquele susto, na mesma hora eu senti um nojo, uma repulsa muito grande. Provavelmente você imagina como é sentir uma repulsa. E fui direto pro banheiro me lavar, abri o chuveiro. Mas enquanto eu fazia isso, eu perguntava, você ficou com uma outra pessoa, né? Você se deitou com outro homem. Ela, peraí, por que você está falando isso? Por quê? Porque eu vi sair sêmen de você e eu conheço sêmen. Meu corpo produz e eu sei o que é sêmen. A resposta foi tão a pergunta foi tão de repente que ela não estava esperando isso. Então ela não conseguiu negar. Muito bem. A partir de agora a gente não vai continuar a partir daqui. Vou me lavar. A resposta foi tão
A pergunta foi tão de repente que ela não estava esperando isso. Então ela não conseguiu negar. Eu, muito bem. A partir de agora a gente não vai continuar a partir daqui. Vou me lavar e não vou tornar a me deitar com você. Foi o que eu disse. O meu quarto e meu banheiro é encostado no outro. Em um determinado momento ou instantes, eu resolvi botar a cabeça para fora e olhar para o meu quarto e procurá-la em cima da minha cama para ver qual estava sendo o comportamento da moça. E ela estava com a mão na cabeça, como quem diz: puxa vida, ele descobriu e eu não pude nem negar. Então essa era a expressão facial juntamente com o gesto que ela estava fazendo, né? O gesto corporal. Eu falei, eu estava certo mesmo. Aquilo confirmou. Só que era uma pessoa muito legal, uma pessoa muito agradável, essa tal moça. Eu gostava de ficar com ela. Era uma boa menina. Só que essa boa menina estava trabalhando um golpe fulminante para me arrebentar em minha vida. Graças a Deus e a mim mesmo, eu nunca tive filhos e nunca vou ter também. Já estou cuidando disso. Os MGTOWs que são MGTOWs e os que se tornarão MGTOWs, a melhor maneira de você não ter filhos, uma das melhores estratégias é você fazer a cirurgia de vasectomia. Só que o seu médico ou o hospital que você vai operar tem que ser um hospital de grande confiança, para que você não tenha problemas graves de saúde ou em uma pandemia eles resolvam te matar. Existe uma categoria ou duas categorias que vai conseguir fazer uma vasectomia com sucesso sem que ninguém impeça. Aqueles que trabalham viajando, os que trabalham embarcado, os caminhoneiros e até os motoristas, né? Ou provavelmente marinheiros também que trabalham em navios, seja de guerra militar, seja navios comuns, navios de petróleo, seja qualquer categoria. Você trabalha viajando, você vai conseguir operar, fazer a sua cirurgia. Quando você voltar à sua cidade, ao seu lar, você vai voltar como se nada tivesse acontecido. Só que você bloqueou, você fulminou a sua fertilidade. Então nenhuma fêmea vai te proporcionar um golpe da barriga. E caso ela fizer, você já sabe quais providências tomar. Não tente fazer de graça, porque de graça eu vou explicar em um podcast seguinte sobre a vasectomia, quais são as técnicas que você pode usar. Pague quanto for preciso para que você obtenha essa cirurgia, para que você tenha paz e não seja um escravo daqui para frente. Aqueles que têm medo de cirurgia como eu, peça para dormir, que seja aplicado então um sedativo para você apagar e não assistir a cirurgia sendo feita. Eu digo uma coisa: o feminismo estragou as boas meninas e as mulheres de bom coração. Essas sim eram consideradas flores do jardim da vida. Agora o tomate podre está estragando todos os outros tomates podres. Infelizmente é importado para o nosso país malícias de fora, políticas de fora, que é de outro país, que desgraça a população de lá e querem desgraçar a população daqui também. Isso é lamentável. Por isso que a gente tem que estar de olhos bem abertos. Ou melhor, olhos arregalados, né, com a vida em si. E muitos desses homens também, que já fizeram coisas ruins em sua vida, não vai pagar no filho, né? Ou seja, o filho não vai vir amaldiçoado como já é
predestinado àquele que faz coisas ruins durante a juventude. Você faz coisas ruins, meu amigo, você paga no filho muitas das vezes. Aí muitas das vezes o filho nasce virado no girar e não sabe por quê. Só depois você vai analisar e se pergunta onde que eu errei, aonde que você errou, né? Ou a mãe que fez merdas na vida, coisas ruins na vida e vai pagar no filho ou na filha, ou o pai que fez coisas ruins na vida e vai pagar no filho ou na filha. O migtal que faz a cirurgia e não obtém filhos durante sua vida, pelo menos nesse castigo ele não sofrerá. Para os migtaus de agora e os que hão de surgir, desejo felicidade a vocês, que vocês se desenvolvam, se tornem mestres na vida e ensine outros seres humanos que vão precisar para não cair, né, em abismos, né, que já está predestinado pelo papai governo, papai Estado e pelas mulheres. Tem muita merda ainda para dar no mundo e a gente não pode estar dormindo. Mais uma vez eu sou grato pela sua participação neste podcast. Um grande abraço e sejam felizes, é o que desejo.